Olá, meu nome é Vinícius de Andrade, eu sou instrutor de treinamentos táticos. A aula de hoje é sobre mobilização, técnicas de algemação e condução. Mais uma vez eu venho trazer para você o seguinte, quando a gente retrata aqui, fala sobre uma determinada técnica, não quer dizer que essa aqui seja a melhor ou a pior, uma ferramenta a mais. A técnica de algemação e condução que nós vamos utilizar hoje aqui, mostrar os principais pontos, é o que eu considero que tem de mais aprimorado hoje. Pelo menos é o que nós usávamos e usamos ainda no nosso estado, aí no Espírito Santo, aí no Brasil, e mostramos para alguns times SWAT a respeito disso. Então vamos lá, primeiro vamos começar com a imobilização. A mobilização que nós vamos tratar aqui é contra, na realidade, quando ele não está voltado para você. Uma agressão física. Há pouco tempo nós pudemos ver alguma coisa a respeito de uma técnica onde foi usado o estrangulamento, eu não tenho nada contra isso, mas lembra do que eu falei, que você tem que buscar algum tipo de movimento que você possa poder ir e voltar, ou seja, causar o mínimo de trauma possível. O que a gente vai estudar aqui? Esse tipo de imobilização é quando ele está voltado para outra pessoa. Eu poderia buscar o mesmo tipo de imobilização, estrangulamento, mas eu vou buscar agora imobilização pelo cotovelo. E é o que a gente vai estudar aqui agora. Eu entro, puxo o cotovelo e ao mesmo tempo toco o pulso dele. Porque o que ocorre aqui? A gente tem que buscar o melhor uso da alavanca possível. Se o Vitor estivesse com a mão voltada para frente, você fica firme, Vitor. Eu vou tentar abaixar aqui, não consigo. Mas aqui na frente eu exerço, é óbvio, menos força e consigo abaixar o braço dele. Pois é, então o que ocorre aqui? Alguns enganos que são ocorridos durante essa tentativa de imobilização. As pessoas entram o braço. É perigoso demais, porque quando você entra o braço, ele pode voltar o braço ao contrário e travar o seu braço. Então, ao mesmo tempo, eu só bloqueio e trago o cotovelo dele em direção ao plexo solar. Eu vou puxar, fazer um único movimento. Isso. Só aqui eu tiro a base, né, de movimentação dele. Segunda coisa agora é abaixar o meu centro de gravidade e pensar que eu trabalho só com o cotovelo dele para baixo. Vou colocar nessa posição, certo? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou colocando o cotovelo dele numa posição, forçando essa energia voltada para ele, em um movimento de força aqui centrípeta, voltando ele para baixo, em cima do pulmão dele, certo? Vamos reparar aqui o seguinte. Quando o Vitor, primeiro movimento dele, você só coloca aquela mão, tentativa de bloquear a mão no tatame, certo? Vitor, coloque para que não deixe que o movimento aconteça depois que estiver aqui, certo? Então eu puxei, ele não vai deixar o movimento acontecer. Bloqueou. Se eu continuar aqui e pensar como alguns em trazer ele para mim, ele vai reverter o processo. Consegue tocar minha perna, Vitor? Consegue. Obviamente ele vai tocar minha perna, buscar me colocar no solo. O que eu vou fazer aqui agora? Quando ele está nessa posição, gira um pouquinho, Vitor. Quando ele está nessa posição com a mão no tatame, eu tenho que voltar agora a energia para ele de novo. Pense como se ele fosse uma aeronave, ou seja, essa energia do cotovelo eu volto para ele de novo. Eu não separo, não exerço força sobre o ombro dele, porque olha só, observem isso. Fique em pé, Vitor. Eu coloco força no ombro dele, ele pode carregar um saco de cimento. Onde é que eu vou exercer essa energia? Essa energia aqui que eu vou pensar em colocar, não é para ele, é para cima desse cotovelo aqui. Então, quando ele pensa em colocar, coloca a mão no tatame, ó. Ele tem dificuldade em colocar, o corpo dele vai virando. E eu aproveito essa força e estico ele no chão. Certo? Então, o que a gente quer observar aqui? Não é a finalização do movimento. É como colocá-lo no solo. Após isso, a forma que você vai conduzir é um outro processo. Depois de passar a técnica de algemação, a gente vai colocar isso junto com a parte de algema. Vamos fazer um estudo agora a respeito do uso da algema. Bom, o que ocorre? Primeiro, isso é um ponto em que eu acredito. A algema deve ficar sempre no meio do seu corpo. Tem pessoas que usam ela lado direito, lado esquerdo. Eu acredito que a algema tem que ficar sempre no meio do seu corpo, para que você possa retirar a algema com a mão esquerda ou com a mão direita. E você tem que ter essa habilidade de poder buscar e treinar com as duas mãos. Bom, sendo que você usa a algema com a mão direita, vamos colocar, então assim como arma,
e carregador, algema e chave de algema. Então, se algema mão direita, chave mão esquerda, certo? Algumas pessoas usam para as duas coisas, quer dizer, colocam a chave também no lado direito do corpo. Você precisa ter habilidade de controle. A gente vai mostrar aqui a técnica de transposição de algema, ou seja, de como passar essa algema de trás para frente, frente para trás, que vai lhe servir às vezes para aqueles que conduzem às vezes o preso, não é, ou o suspeito por uma possível audiência, ou tenha que, para que ele possa, quantas vezes já foi pedido durante uma audiência que o juiz, que nós retirássemos a algema do preso para que ele pudesse ter acesso à assinatura de algum documento. E nós dizíamos, né, no caso, quando estava eu, falar se eu poderia transpor a algema, passar de frente para trás. Então, mas isso tem que ser feito com segurança. Então, ciência foi feita e nós fomos observando os fatos e desenvolvemos uma técnica onde você consegue fazer isso o tempo inteiro e consegue fazer isso com segurança. Esse é o ponto, certo? Então, lembrando, algema na mão direita, chave na mão esquerda. Lembrando sempre, quando você vai algemar alguém administrativamente, por exemplo, vai buscar, é diferente de na hora do impasse. Você pode deixar sua algema sempre na posição que você julgue correta, está dentro do seu caser, e quando você puxa, se você colocou ela de uma forma correta, você já sabe que quando tira uma, se ela está voltada para você, a outra vai ficar fácil para você buscar e voltar para você. Por quê? Eu acredito que as algemas têm que estar voltadas para o seu corpo. O movimento de algemação não deve ser batido, ele tem que ser puxado. O ato de se algemar tem que ser gerado uma alavanca, é encostado, é o pulso que gira, não é o corpo todo que bate. O que isso favorece? Quando você vai algemar, você vai procurar, mesmo se não estivesse tendo boa visibilidade, você procura o braço. Se esfregou o braço e sentiu o braço dele, por favor, Vitor. Se ele está nessa posição e eu senti que eu estou com o braço dele, se eu estou em contato com o braço dele aqui, ao mínimo passo, se eu só girei meu pulso, ele está algemado. Então eu não movimento o braço, eu movimento o pulso para poder gerar isso. Certo? Da mesma forma o outro lado, vamos fazer separadamente. Quando eu estou algemando aqui, eu não bato, eu encosto a algema e exerço essa alavanca. Alguém já brincou aquela brincadeira de jogar o feijãozinho? Pois é a mesma coisa. Primeiro eu encosto o pulso e giro. Eu encosto um lado e giro e o lado oposto. Quando eu exerço essa pressão aqui, acreditem, quando eu trago o braço dele, eu volto, eu acredito que quando eu trago o braço, é como se eu aproveitasse a energia do Vitor. Como se ele puxasse o braço para ele. Se ele puxar, ele só vai ter um caminho. Quando ele puxa o braço, eu só vou girar o meu pulso e ele vai ser algemado. Então, se fosse uma situação não administrativa, onde ele estivesse exercendo qualquer tipo de força, ia ser algemado da mesma forma, certo? Então, eu vou algemar um lado, fechei, o outro lado, encostei, algemei do mesmo jeito. Então, administrativamente, eu consigo aqui ter um maior contato com o Vitor. Repare que eu tenho total contato sobre ele. Não tem como vocês sentirem isso, mas é exercido aqui o tempo inteiro uma alavanca. Eu trago o Vitor para trás, eu levo o Vitor para frente. Eu não estou exercendo uma pressão, alguns colegas ensinam que você torce a algema, não é isso. Eu só seguro e fecho a minha mão. Uns criticam, é para causar dor? Não, é para preservar a integridade física, tanto do conduzido, quanto de quem está conduzindo. Eu não acredito que simplesmente quando você chega e pensa em torcer, em causar dor a ele. Porque existem algumas pessoas aqui que podem estar alcoolizadas, por exemplo, e não vão sentir essa dor nesse momento. Então não é pelo quesito, pelo ponto dor. Eu exerço a pressão tal, como eu ando, e o meu corpo ele está ereto. O braço exerce isso aqui em uma posição de distância ideal. Não é largado, não é ele que me conduz. Sou eu que conduz ele. Imagine eu estou aqui parado e deixando ele para lá e para cá. O Vitor só levanta o cotovelo e traz na minha cara. Fiquei para trás. Se vocês não puderam ver,
alguns supostos suspeitos tanto passam uma algema para frente como correm algemados, tanto para frente ou para trás, com uma velocidade maior do que você possa imaginar, porque eu acredito que quem corre fugindo corre bem mais do que quem corre, ou seja, a gazela quando quer buscar sua vida corre bem mais. Então vou retirar a algema. Retirei um lado, repare que eu tenho total contato. Eu retirei a algema, mas é o meu dedo que diz, se precisasse fechar de novo, eu fecharia. Então olha o contato que eu tenho. Eu coloco a chave, giro na posição correta, abro, mas retiro primeiro a chave. Depois que eu retiro o braço, eu retiro o outro lado da mesma forma. Isso é tudo medida administrativa. Cada um vai buscar o seu uso em algema de acordo com a sua necessidade, é óbvio. Ou seja, você vai exercer a pressão ideal ou a algemação que você tenha que conter alguém ou simplesmente uma medida administrativa. Mas se você tiver treinamento suficiente, ou seja, repetição com algema, você é capaz de algemar alguém em menos de 4 segundos, 3 segundos. Aqueles que nos conhecem, que já tiveram já nos deram o prazer de ter treinado conosco, existem equipes que nós formamos em competição que algemavam em 3 segundos, administrativamente, é lógico. Vamos lá, valendo, vou fazer uma pequena demonstração, mas é lógico, o cara não reage, o ponto não é esse. O ponto do treinamento não é que você treine acreditando sempre que aquela situação vai existir, é para quando estiver na posição ideal, o seu cérebro lembre-se de que aquela é a posição. Pronto, foi terminada a algemação. É uma atitude rápida, você não tem que raciocinar a respeito disso, assim como você não raciocina quando guarda tudo dentro do seu veículo na posição ideal. Você pode estar olhando para qualquer lado que seu corpo já faz o movimento ideal para buscar onde é que coloca a chave. Você não tem que lembrar onde é que enfia a chave ali no miolo da ignição. Você pode estar olhando para qualquer lugar que você não vai precisar lembrar onde é que está, aonde está o freio de mão. Esmiuçando melhor isso, vou falar um pouquinho sobre inconsciente competente. É isso que a gente quer atingir durante todos esses treinamentos que nós passamos para vocês. Quando a gente nasce, vamos colocar assim, uma criança, nós passamos por 4 fases, é o que eu penso. Inconsciente incompetente, consciente incompetente, consciente competente e inconsciente competente. Vamos colocar como dirigir. Inconsciente incompetente, uma criança como quando nasce, ela é inconsciente da existência de um veículo. Então ela é inconsciente e incompetente, ela não sabe dirigir. Assim que ela adquire aí os seus 7, 8 anos, ela é consciente e incompetente. Você pergunta a uma criança se ela sabe dirigir, ela vai brincar e tudo, vai falar, você sabe dirigir, filho? Não sei. Ela é consciente que é incompetente. Ela não consegue dirigir. Consciente e competente. Bom, eu fiz meus 18 aninhos, vamos colocar aí, papai liberou o carro. Tem 2, 3 semanas, 1 mês, 2 que eu dirijo. Já sei como é que é passar a primeira perna na embreagem, acelero e consigo dirigir. Conscientemente eu sou competente. Raciocinando, eu quando aprendi a dirigir, particularmente, tinha que desligar até o rádio. Desligava o rádio porque tinha que ouvir o barulho do motor. Pois é, o tempo foi passando e eu fui praticando tanto dirigir que inconscientemente eu ligo o carro e pergunto, que horas é aí? Coloca o cinto de segurança, hein? Aquela é a casa? Passei freio de mão, esse barulho está estranho. Procuro pessoas só com o treinamento do meu corpo, a memória muscular e as minhas células adquiriram uma memória a qual eu consigo dirigir, observar tudo ao meu redor, sentir cheiros, o som que está ocorrendo aqui agora, pegar o meu telefone celular, lembre-se que não pode se fazer isso dirigindo, mas observar meu telefone celular, os que fazem errado, ver inclusive se algum policial está por perto, não é? Ter noção da velocidade, ver se eu tenho algum radar, ver se chegou mensagem e ainda conversar com alguém. Sabe por quê? Você praticou isso. Você não precisa lembrar disso. Seu corpo tem memória para isso. Onde é que eu quero chegar? O que a gente está treinando aqui, como eu já falei, não é nenhuma ferramenta milagrosa. Aqui estão alguns pulos do gato para vocês. Exemplificar uma coisa que não é muito boa de se falar. Mas aí no país, por várias vezes a gente dá o treinamento, eu e outros amigos, e dizíamos o seguinte, esse aqui é o básico. E o colega ele quer além.
Ah, o básico eu não quero, eu quero o avançado, é isso que eu quero buscar o que tem de mais avançado. Então, às vezes pedia para o aluno, repita 10 vezes. Com 5 vezes, às vezes o aluno fala, já fez, tá bom, já entendi. Quando a gente treinava, às vezes, entendam bem, eu sei que nós temos uma condição, eu digo, a versatilidade nossa, né, sua, né, do brasileiro, é muito grande. O que outros fazem com equipamento, a gente faz sem equipamento, ou seja, a gente dá uma de MacGyver o tempo inteiro. Mas, para alguns americanos, observei isso, algumas pessoas, alguns alunos, falavam, faça 10 vezes. Eles faziam 10 e perguntavam, eu posso fazer mais 10? Sabe por quê? É essencial que você treine o básico. Se você construir bem essa base e entender bem o que eu estou falando sobre a algema, sobre a imobilização, você vai conseguir fazer qualquer outra coisa. Tem um artista que ele planta bonsai. Então, ele divide em 3 partes. A técnica diz que tem que ser plantada uma terceira parte. Pois é, um belo dia ele falou, vou plantar ao meio. Ele falou, mas a técnica não diz que é a terceira parte que tem que ser plantada? Ele falou, mas eu sei disso, fui eu que inventei isso. É por isso que eu consigo e sei o porquê e eu posso mudar a técnica. Então você só deve mudar e criar variações da técnica quando você tiver entendida mesmo. Não creia, não acredite que a que você faz é melhor, estude a do outro. A sua não é melhor. Quando a gente está começando, a gente acredita que pode reinventar a roda, pode fazer o clipe é simples. Aquele negócio é só para abrir e colocar no papel. O pregador de roupa também é só para apertar e prender a roupa. Mas algumas pessoas acreditam que pode ser melhorada a roda, pode pegar o clipe e fazer de uma forma fantástica e o pregador de roupa de outra forma. Aquilo é muito simples e é a simplicidade disso é que faz com que isso funcione. Então essa simplicidade técnica de alguns movimentos, e alguns artistas marciais vão entender isso, que muita coisinha, muito lenga-lenga, enfeitar demais, isso demanda muito raciocínio. Você pode até fazer o jogo, mas você quer terminar o jogo ali. Você brinca, faz aqui, chama atenção como o mágico faz, distrai, mas o que você quer é fazer essa mágica acontecer. Pois é disso que eu estou falando. Você tem que treinar isso, esse pouco que a gente está mostrando com o muito que você sabe juntar para que você consiga fazer a sua mágica. Compreendeu? Vamos passar agora a mesma variação, quer dizer, a parte de algema, e vou colocar ela a parte de imobilização e algemando, de uma forma administrativa, ou seja, sem nenhuma força. Nenhuma força vai estar sendo exercida, certo? Voltar para lá, por favor. Bom, a entrada, cotovelo. Não importa o gesticular. Vamos supor que o Vitor aqui nesse instante estivesse com o braço voltado para frente, apontando para alguém. O que eu quero aqui é abaixar o braço e puxar o cotovelo. É isso que eu vou fazer. Eu estou atrás dele. Não pensem em andar para frente dele para que ele visualize isso. Então eu abaixei no movimento natural, bloqueando e puxei o cotovelo para onde? Meu plexo solar. Mais uma vez, meu centro. Não é lateral, meu centro. Abaixo meu centro de gravidade. Giro o meu corpo e coloco ele administrativo junto. Eu não desço primeiro ele não chega primeiro e depois eu. Coloquei aqui, estou com o meu peso sobre ele, corpo é ereto. Retiro a minha mão. Retirei, peguei e busquei a minha algema. Administrativamente, repara a posição dele. Ou seja, as duas algemas voltadas para o meu braço. Vou exercer agora aquela parte, trazendo o braço, a algema para cima. Uma, a outra mão para trás. A mesma posição, algemado. Não desfaço o contato com ele. Repare, giro ele para o lado que me convém. Eu não posso pegar ele aqui agora e fazer ele deitar sobre a algema. Ele vai levar essa parte dele, do chakra dele aqui central, para cima, porque vai incomodar se eu tentar deitar. Então, lateralmente, eu coloco ele nessa posição. Ele já me disse qual lado ele prefere levantar, só em posicionar o joelho dele. Ele vai querer levantar daquele lado. Só que eu sou direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exercer uma força aqui, girando. Repare, eu estou nessa posição cabeça dele,
e com a mão preparada como se quisesse ajudar a ele a levantar-se. Eu vou girar numa força centrípeta. Vamos ver o que vai acontecer com o joelho dele. Quando eu exerço essa força para cá, ó, ele vai buscando a posição e quer se levantar. Eu deixo ele se levantar, estou ajudando, mantive o controle. Já busquei a minha posição e novamente já estou aqui exercendo a mesma posição de retenção. Nada de braço enfiado e vou conduzir. Eu sei que alguns vão falar, eu não posso entrar. É diferente eu estar conduzindo aqui um suspeito com armamento. Aqui tem uma segurança em volta, um perímetro sendo feito, uma precursão à frente. Nesse caso aqui, eu estou pensando numa condução onde eu possa ao máximo preservar a integridade física dele e a minha. Então, eu estou exercendo aquela mesma força aqui ao cotovelo. Não tem nada demais. Ao ser retirado aqui, posição da algema. Como eu coloquei na posição para minha mão, e os furos da algema, depois eu vou mostrar nos detalhes, estavam voltados para minha mão e a boca voltada para mim, eu não vou ter que me abaixar na hora de retirar essa algema. Em pé mesmo, com o meu dedo, eu coloquei a chave, vou girar a algema e abrir com o meu dedão. Abrir, tá aqui. Ele não tira o braço, Vinícius. Não tá grimpado não, só mantém o braço parado um instantinho, Vitor, para eu mostrar. Fica só parado aí. Esse arco da algema aqui, quem segura a força aqui da algema é essa parte da algema, onde é dupla. O chassi dela aqui. Esse arco é só para manter ela ali dentro. Então, quando eu trago aqui nessa posição, eu estou prevenindo só para que se ele esboçar qualquer movimento, 2 dentes estão fechados novamente a algema. Muito difícil é ele tirar essa mão para trás para poder retirar desse arco. Então eu vou, só para mostrar aqui, exemplificar aqui para vocês melhor, ó, eu abri a algema, aí tá aqui, Vitor, tira o braço daí, ó. Um dedo não vai deixar ele tirar. Meu dedo está fazendo a função do arco, quer dizer, o arco só tem a função de manter a mão aqui. Vou até tirar o dedo aqui agora, aí pode tirar o braço, olha só. Ele tem que levar a mão para trás. Eu estou fazendo a função, com a algema, a função do arco. Ou seja, isso aqui, uma travinha vai ser suficiente, é lógico, nessa questão administrativa. Abrir um lado, o outro lado, é lógico que, dados os devidos cuidados aqui, eu estou falando de uma questão administrativa, de onde é que se coloca a mão e outras coisas mais.